Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um café virtual no Instituto Florestal. Hoje é quinta-feira, 25 de junho. Eu sou Elaine Rodrigues e acompanho vocês em mais este café. Pedimos desculpas, tivemos uma série de problemas técnicos hoje, mas estamos aqui com um tema super interessante, um tema que vai trazer informações importantes para a gente. Gente, só um minutinho, eu não sei se vocês estão me acompanhando. Ok? Ok. Sim, Elaine, estamos te ouvindo. Também estou ouvindo. Um minutinho. Ok, voltamos, ok? Alô? Oi, Elaine, estamos aqui. Oi, estamos aqui, Elaine. De som, eu não sei se está tudo ok, Denise? Estamos te ouvindo, está tranquilo, Elaine, pode falar. Está tudo ok. Pode falar, Elaine, pode falar. Alô, alô? Oi, Elaine, tá ok. Estamos te ouvindo, Elaine. Ok, Elaine. Elaine, pode deixar que eu começo daqui. Bom, boa tarde, pessoal. É um enorme prazer estar recebendo todos vocês aqui para mais um café virtual, todas as nossas quintas, às 15 horas. A semana que vem também nós teremos um outro evento muito bom também. Eu quero agradecer o nosso deputado federal, Rodrigo Agostinho, que muito nos acompanha, o nosso parceiro. Já tivemos diversas ações conjuntas, inclusive a criação de unidades de conservação, a criação, enfim, de unidades no interior do estado, principalmente no bioma cerrado. Quero cumprimentar também o nosso subsecretário Eduardo Trani, que será o moderador desta tarde. E sem mais delongas, deputado Rodrigo Agostinho, eu quero já parabenizá-lo pelo seu excelente trabalho que você está fazendo junto à Câmara dos Deputados. Nós sabemos que é um trabalho absolutamente difícil, onde tem que caminhar e tem que ir para a mesa de negociação. Enfim, nós reconhecemos muito o seu trabalho e, desde já, a gente quer que você realmente continue nessa luta, que a gente sabe que ela não é fácil. Então, vamos agora para as palavras iniciais do nosso subsecretário, que será o moderador, Eduardo Trani, por gentileza. Trani, acho que precisa ligar o seu microfone, Trani. Boa tarde a todos, perdão pelo início. Queria dizer que estou muito feliz de estar hoje aqui nesse projeto que já se tornou um grande conhecido da área ambiental, que é o Café Virtual do Instituto Florestal, momento de conversa e de prosa sobre problemas ambientais. E dizer, então, em nome do Luiz Alberto Bucci, o nosso diretor executivo do Instituto Florestal, que é uma grande honra representar a secretaria hoje aqui, inclusive trazendo uma palavra e um abraço do nosso secretário, Marcos Penido, que me pediu que eu fizesse. Parabenizar, obviamente, o nosso convidado, o Rodrigo Agostinho, nosso deputado federal, com quem eu tenho a grande honra de ter trabalhado aí, Agostinho, nos últimos anos, em alguns episódios, inclusive, me lembro bem, em 2012, nós, quando estivemos juntos, você prefeito de Bauru, e nós fizemos aquela grande rodada para montar, na época que eu e Penido estávamos na Secretaria da Habitação, fazendo o Plano Estadual de Habitação, e o
o prefeito de Bauru, ativista da área ambiental, muito colaborou nesses projetos de longo prazo, me lembro disso. Depois, mais tarde, ele, que é um especialista em avistamento de aves, um grande apreciador justamente da natureza, o Rodrigo Agostinho tem sido um parceiro muito firme. E mais recentemente em Brasília, quando pude estar lá na comissão para discutirmos o projeto nacional do licenciamento ambiental nacional. Eu acho que o trabalho que o deputado faz é de extrema importância e hoje estaremos aqui para discutir, ouvir as perguntas dos nossos colegas e desejar a todos um excelente trabalho. Queria só vir aqui no chat, meus amigos, em nome deles, dar um abraço a todos os colegas, em especial ao Cláudio Maretti, que é sempre um grande parceiro, está aqui nos ouvindo, e em nome dos colegas do Instituto Florestal, dar um abraço no Fausto Campos, Marco Rossi, Helena Dutra, Rodrigo Vitor, Zé Maia, que eu vi que está aí, o Maia, meu grande amigo, Eduardo De Luca, enfim, e as meninas que estão organizando tão bem esse trabalho, tanto a Leni quanto a Helene. E queria, obviamente, também saudar o meu querido diretor do Instituto de Botânica, o professor Luiz Mauro Barbosa. Obrigado, Luiz Mauro, e desejo a todos um excelente trabalho. Meu papel vai ser de moderador. Quem vai nos brindar com as reflexões, justamente, é o deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço as palavras, Trânia. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu sou um grande admirador do trabalho do Instituto Florestal, então fico muito feliz de ver vários amigos aqui, o Rodrigo Vitor, a Matê, a Lenda, que é o Baitello, o Luiz Mauro, enfim, pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, que ajudam muito na conservação da nossa biodiversidade. Cláudio Marretti, enfim, fico muito feliz. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados. Nós estamos num desafio enorme. O Brasil é um país mega diverso, um dos 19 países mega diversos do mundo. Nós temos mais florestas do que qualquer outro país do mundo, né? Temos 3 vezes mais floresta do que qualquer outro país do mundo. E aí nós estamos devastando 6 a 8 vezes mais do que o segundo colocado, né? Então, nós perdemos, ano passado, mais de 1.200.000 hectares de florestas. É como se a gente estivesse perdendo tudo que o Instituto Florestal junto preserva, né? Esse 1 milhão de hectares aí perdendo em um ano, né? Então, assim, é assustador o que a gente está perdendo. E eu vim para a Câmara dos Deputados com uma esperança, com uma expectativa muito grande de aprovar projetos novos. E, na verdade, o que a gente fica mais fazendo é, na verdade, tentando segurar, fazendo um trabalho de resistência. Hoje são mais de 1.000 projetos que tramitam na Câmara dos Deputados relacionados a matérias ambientais. Algumas propostas muito polêmicas, como asfaltar a Transpantaneira, reabrir a Estrada do Colono, diminuir unidades de conservação, liberar mineração em terras indígenas, aprovar a regularização fundiária de áreas ocupadas ilegalmente. Enfim, é um conjunto muito grande de propostas negativas, mas de vez em quando a gente consegue aprovar coisas boas, né? Então, ano passado, nós conseguimos aprovar o projeto do PSA, do pagamento de serviços ambientais. Ele está agora sendo pautado para ser votado no Senado. Estou aqui em Brasília, por isso que eu estou fantasiado de deputado, estou com terno, gravata, enfim. Mas a gente está com uma perspectiva muito boa de conseguir aprovar a ratificação do protocolo de Nagoya. O Brasil ajudou a escrever o texto, o Brasil assinou isso há praticamente 10 anos atrás e agora que nós vamos estar fazendo a ratificação. Então, tudo é muito demorado, mas eu fico muito feliz da gente poder estar tendo essa conversa, né? É desafiador, acho que nós temos um patrimônio enorme de biodiversidade para conservar. Esse patrimônio precisa ser gerido, existem diversas estratégias para a gestão desse patrimônio. O direito ambiental brasileiro é um direito que avançou muito, mas que tem lacunas que permitem muito a impunidade, né? Então, a gente precisa vencer essas etapas, a gente precisa aprimorar a nossa legislação. A gente vem trabalhando com várias perspectivas. Essa semana nós fizemos um debate importante sobre o pós-pandemia. O mundo inteiro está aproveitando esse momento de pandemia, esse momento desse freio, para fazer uma arrumação da casa e que a gente consiga fazer uma transição para um mundo mais sustentável. Isso inclui avançar muito nas energias renováveis, avançar na transição e deixar de lado os combustíveis fósseis.
Não adianta a gente fazer um esforço enorme para conservar esses fragmentos florestais e as mudanças climáticas chegar e provocar uma grande extinção em massa, né? Nós precisamos, na verdade, manter o equilíbrio ambiental do planeta. E isso inclui água de qualidade, alimento de qualidade, inclui a preservação das nossas florestas. Então, estamos fazendo esse debate. A semana que vem nós vamos fazer um debate importante sobre a questão da caça, da fauna, que é um outro problema sério que a gente tem no Brasil, né? Com a pandemia e com a liberação desenfreada de armamento, a caça aumentou muito no estado de São Paulo. Então, mesmo naquelas áreas mais intocáveis, os caçadores estão entrando, estão fazendo uma limpa das nossas florestas. Então, é algo muito desafiador, né? A última grande vitória que a gente teve aqui foi segurar a medida provisória da grilagem, a medida provisória 910, que facilitava a regularização fundiária de quem ocupava terras na Amazônia de até 1.650 hectares. A regularização é possível no Brasil de até 2.500 hectares. O que nós estamos falando é de alguém que invadiu terra pública e desmatou e pediu o título, e o INCRA deu o título, né? Nós não estamos falando aqui de assentamentos, nós estamos falando de áreas que foram desmatadas irregularmente. Então, foi um desafio, mas nós conseguimos segurar. O ano passado a gente segurou a redução de várias unidades de conservação. Está tendo algum problema? Eu estou ouvindo sons. Acho que alguém está com o microfone ligado. Desligar o som, por favor. Acho que alguém está com o microfone ligado. Podemos? Oi, por favor, podemos desligar o microfone? Deixa eu falar. Fica parando, papai. Fica parando, papai. Abre. Oi, pode desligar o microfone, por gentileza? Vocês podem checar todos os microfones? Acho que dá para a gente continuar, enfim, mas pedir para quem tiver com o microfone ligado desligar aí para que a gente possa tranquilamente. Hoje a gente já teve problema com tecnologia no começo, mas vamos seguir adiante, não tem problema não. A gente que enfrenta coisas piores aí no dia a dia, não é isso que vai criar dificuldade para nós. Acho que a gente tem uma série de desafios, né? Então, assim, como eu disse, a Frente Parlamentar vem fazendo debates. No ano passado, eu fiz muitas audiências públicas presenciais na Câmara dos Deputados, foram 50 audiências públicas, conseguimos votar 70 projetos, e a gente enfrenta uma série de desafios, são poucos deputados que atuam na área ambiental, e apesar de todos os desafios, a gente tem conseguido muita coisa, né? E eu acho que isso que é importante. Temos conseguido segurar muitas propostas equivocadas, e a gente acredita que nós estamos no caminho certo. Nunca a gente precisou tanto dos órgãos estaduais e municipais, então, se a gente não está podendo contar tanto com o governo federal, a gente, por um outro lado, a gente está contando, sim, muito com órgãos estaduais, com secretarias estaduais, com a ABEMA. Nós vamos fazer um debate com a ABEMA nas próximas semanas. E estamos contando também muito com o trabalho dos municípios. Cresceu muito o Sistema Nacional do Meio Ambiente dentro dos municípios. Então, os municípios estão passando a criar e cuidar de unidades de conservação, de setas, de centros de pesquisa. As secretarias do meio ambiente municipais têm crescido e se fortalecido. Então, a ideia é que a gente possa, de certa forma, ter um equilíbrio, né, e poder, com isso, avançar. Dizer que eu estou aqui à disposição de vocês. Como eu disse, eu sou um fã do Instituto Florestal. Eu cresci praticamente dentro de uma estação experimental, que é a Estação Experimental de Bauru. Eu sempre, desde cedo, desde criança, eu era frequentador de lá. Desde cedo que eu ajudo a cuidar da Estação Ecológica de Bauru, enfim. Muitas vezes, em momentos que a gente tinha dificuldade na gestão, eu e outros voluntários, a gente ia lá tirar caçador lá de dentro, tirar passarinheiro lá de dentro. Passarinheiro no mau sentido, aquele que vai com a gaiola, o gaioleiro mesmo, enfim, não a pessoa que quer observar aves. Então, assim, eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, já plantei muita árvore junto com o IEF, então fico feliz de estar aqui hoje com vocês. Fico feliz da gente já ter podido construir coisas junto. O ano passado nós conseguimos, depois de uma luta de 20 anos, conseguir criar os mosaicos de conservação do Cerrado, de Bauru.
né? Então, foi uma luta dificílima, né? A hora que a gente conseguiu criar, a fragmentação já tinha chegado, então já tinham comido todas as bordas desses fragmentos, mas é uma área que vale a pena. Acho que a gente tem um desafio enorme. Se a gente pudesse elencar uma prioridade hoje para o Estado, talvez seriam as regiões de Campo Cerrado. São as áreas mais prioritárias, eu vejo. Fico muito feliz de ver avançar propostas como a do Monumento Natural da Cantareira. É uma região belíssima, das regiões mais estudadas pela botânica de São Paulo, porque era o caminho dos grandes naturalistas que iam para o Rio de Janeiro, passavam por aquela região ali de Piquete, de Cruzeiro, e é uma região que merece, sim, um trato especial, merece cuidados especiais, merece um ordenamento territorial. Então, fico contente de ver que o Instituto Florestal está aí avançando nessa proposta. Enfim. Então, era isso. Para começar, acho que falei bastante. Vamos ouvir o Trane agora. Rodrigo, eu acho que o resumo da tua fala aqui é o resumo da tua atuação no governo federal. Eu não tenho dúvida que nós, aqui do Estado de São Paulo, temos acompanhado, como eu disse, eu tive com você já em algumas ocasiões em Brasília, o Marcos Penido também, e eu acredito que você é um representante de primeira linha para os objetivos da preservação e da conservação no Estado de São Paulo. Então, você é, como a gente diz, aquele nosso representante em que a gente se reconhece. E eu acho que hoje aqui os nossos ouvintes certamente querem te colocar perguntas importantes, e eu, só para não falar, obviamente, do que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, que, aliás, não é só nossa obrigação, como nosso dever, está incrementando essa política de preservação e conservação, mas eu fico muito feliz que você está nos apoiando, e eu aqui aviso a todos, no dia 30 da semana que vem, na reunião do CONSEMA, a gente conta com você pelo teu apoiamento para a criação da Mona da Mantiqueira, que quero aqui agradecer muito o trabalho, em específico, do Rodrigo Vitor e de toda a equipe da Fundação Florestal e do Instituto Florestal, que tem nos ajudado a incrementar essa agenda que é da preservação. Fico feliz também de você ter lembrado do trabalho hercúleo que a gente fez durante anos e que culminou lá em 2018. Felizmente, foi até na minha gestão como secretário de Meio Ambiente que nós pudemos promulgar com o governador o Mosaico de Bauru, que foi um enorme avanço, um grande ganho. Temos outros campos que nós estamos trabalhando, aproveitando esse diálogo com todos aqueles que concernem a preservação, e aí me vale muito do BUT, de toda a equipe do Instituto Florestal, mais uma vez do Rodrigo Vitor, da Luciana, em relação aos estudos que nós estamos fazendo lá embaixo nas regiões de campos, justamente de Itararé, nos cânions, que nós continuamos trabalhando com essa pauta. Mas eu acho importante, quando a gente fala de conflitos, e você está dizendo o seguinte, olha, eu estou lá em Brasília com 1000 projetos em mãos, é tiro para tudo quanto é lado, são os interesses e conflitos nacionais, é o retrato, obviamente, do que o nosso Congresso tem. Aqui em São Paulo, nós temos atuado de uma forma um pouco mais una. Eu acredito, e queria dizer aqui, reforçar, que o governador tem nos dado um grande espaço para trabalhar a agenda ambiental aqui em São Paulo. Nós apoiamos claramente, por exemplo, tudo o que estava ocorrendo em relação à Lei da Mata Atlântica. E esse esforço de São Paulo foi bastante importante para unir as vozes e a direção, dizendo que aqui no Estado de São Paulo, não só a Lei da Mata Atlântica é cumprida, é exercida, como ela já vem sempre mostrando resultados, e são justamente os temas que nós temos discutido, só para falar desse tema, não é? E eu acredito que os desafios de vocês e nossos vai na linha justamente do fortalecimento do que você falou, da questão federativa, que é o apoio dos estados. Desde o início dessa nova gestão, né, nacional, em 2019, nós levamos, inclusive, ao ministro, na primeira reunião com ele, lá em Brasília, eu acho que você até participou, nós levamos a questão do papel da ABEMA. A ABEMA, que são os 27 estados, nunca esteve tão unida na pauta dos interesses comuns aos estados e ao Brasil. Eu não vou nem dizer da questão do desmatamento. O primeiro encontro que a gente fez em São Paulo da ABEMA foi aqui em São Paulo, justamente para fazer uma carta. Eu acho importante divulgar essa carta. Nós temos uma carta ao Ministério, né, logo no início, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2019,
E o Estado de São Paulo liderou esse processo, trazendo os 27 estados. E nós tivemos até hoje, eu diria, consenso, unanimidade dos estados numa agenda de responsabilidade pelas questões ambientais do país e do Estado de São Paulo. De modo que os encontros da ABEMA demonstram um potencial muito grande, porque os estados, no sistema e no CISNAMA, têm um papel essencial, não só na normatização, mas, sobretudo, na implementação de projetos e das leis complementares nos estados, não é? E eu achei bacana você falar do movimento dos municípios. Nós, aqui em São Paulo, também observamos que os municípios têm aderido de forma mais forte à agenda ambiental. E isso se deve muito aí a um trabalho de formiguinha que a gente faz, capacitando os municípios, os nossos interlocutores, com o programa do Município Verde Azul, com a ação dos órgãos descentralizados, e aí valem todos, né? A Fundação Florestal, o IF, o IG, enfim, o Botânico, trabalhando justamente com os parceiros dos municípios na linha capacitação, educação ambiental, fomento. E eu queria só ressaltar algumas políticas aqui para a gente abrir para as perguntas que São Paulo está fazendo, que é prioridade agora, a partir da semana passada, no combate ao fogo e ao incêndio. São Paulo está com um projeto muito interessante, se outros estados quiserem conhecer. Nós dividimos o estado, e aí o Florestal, o IF, a Fundação, tem um trabalho enorme. Nós temos um contrato grande com os brigadistas, com os bombeiros, temos um trabalho que pega fogo aqui. Nós já tivemos 2 focos de incêndio esse final de semana, e os 2 foram debelados no mesmo dia por conta de um trabalho integrado. Eu acho que, para preservar a biodiversidade, o corta-fogo e o projeto é muito importante. Isso eu acho que é um exemplo que São Paulo está fazendo, que você lá no Congresso Federal certamente pode ampliar, utilize a nossa experiência, não é? Que é uma experiência administrativa, com recursos. São Paulo está colocando recursos importantes para o combate ao fogo, que eu fico muito feliz que o PNIDO comprou essa ideia e nós estamos bancando. Então, eu citei algumas questões gerais, mas eu acho que mais importante do que me ouvir, até porque os meus colegas e parceiros têm me ouvido aqui muito a miúde, acho que é importante abrir aqui o microfone para que venham as perguntas e que você possa demonstrar como que você, como nosso representante em Brasília, pode, digamos, incrementar esse debate. E conte, obviamente, com a rede que nós representamos, não só institucional da Secretaria, mas como um conjunto de rede das ONGs e das entidades que têm nos apoiado. Só para terminar, você lembra, e eu estou vendo aqui que o Marete nos acompanha, nós fizemos a reunião do começo do ano sobre a Bio 2020, para preparar a reunião da Convenção da Diversidade Biológica, e essa conversão, e esse trabalho que nós fizemos também rendeu uma carta a São Paulo, que você, como deputado federal, pode e deve difundir lá ao máximo, que é a importância da discussão internacional sobre a Convenção da Biodiversidade. Então, era só para te dar esses dados e espero que esse debate possa ser muito rico, contando com a sua experiência. Elaine. Desculpa. Não, Trane, eu quero cumprimentar vocês, o PNIDO, enfim, todos por conta de todas essas ações, né? A questão do fogo é uma questão muito séria. Obviamente que o fogo vem sendo desmistificado ao longo do tempo, isso também é importante. Em algumas unidades de conservação no Brasil, o fogo tem sido um importante aliado, inclusive, da conservação, como é o caso no Parque Nacional de Emas, onde os aceros são feitos e funcionam muito bem, inclusive com a utilização do fogo. Mas o que a gente viu no estado de São Paulo foi que durante 30, 40 anos as queimadas da cana depauperaram muitos fragmentos florestais de São Paulo. Quase todos os fragmentos de florestas estacionais do interior pegaram fogo em algum momento por conta das queimadas da cana. Nós estamos num momento contrário agora. Alguns pesquisadores ligados ao IF vêm fazendo um trabalho importante sobre isso, inclusive o trabalho da Giselda lá em Assis, mostrando a importância do fogo para o Cerrado, né, que é justamente a minha região. Eu fui secretário do Meio Ambiente de Bauru e lá a gente elaborou pela primeira vez um plano municipal de Mata Atlântica e Cerrado, né, aproveitando esse instrumento que é da Mata Atlântica. Como eu estava numa região de transição, a gente conseguiu unir os 2 biomas num único plano, e o ordenamento territorial é muito importante, né?
O grande desafio de implementar unidades de conservação de uso sustentável é justamente ter um bom ordenamento territorial. Eu acho que isso que é desafiador, né? O Cláudio Marretti perguntou a respeito da questão dos planos do Programa de Serviços Ambientais. Por que não o PSA também para unidade de conservação? Concordo plenamente. É que, normalmente, o PSA é vendido como uma forma de você remunerar as pessoas para manter a floresta em pé. E unidades de conservação, normalmente, as de proteção integral são áreas públicas. E você remunerar o próprio poder público nos parece muito estranho, mas pensando que a maior parte do PSA no Brasil vai ser feito com dinheiro privado ou dinheiro externo, aí passa a ser muito relevante, sim, que a gente possa valorizar essas áreas, valorizar muito as RPPNs, que é um esforço individual de pessoas que estão pegando áreas próprias e de certa forma, preservando para a perpetuidade. Então, acho que tudo isso é muito desafiador, né? Acho que a questão do fogo é importantíssima. Eu, quando era prefeito, eu fazia ata de registro de preço de aeronave para combate a incêndio, né? E o ano passado, que eu não estava na prefeitura mais, eu quase perdi meu carro num incêndio florestal combatendo fogo. Meu carro foi cercado pelo fogo lá dentro das reservas que nós criamos no Cerrado de Bauru. Então, assim, é realmente uma situação muito desafiadora tudo isso, né? A gente ter as ferramentas necessárias, a gente poder, de certa forma, conseguir aliar a conservação com outras coisas. Eu vejo pessoas que estão aqui que atuam muito no que diz respeito à questão da gente trazer novos aliados para a conservação, né? Então, a Marília, que está aqui acompanhando, que eu vejo que está em todos os debates, o Nelson Galo, que é lá que sempre fez um trabalho lindo lá em Caetetus e agora também está ajudando a cuidar das unidades lá de Bauru, no que diz respeito de trazer, por exemplo, o pessoal da observação de aves para ajudar voluntariamente a cuidar dessas áreas protegidas, né? Então, é importantíssimo a gente trazer mais aliados e eu acho que esse debate é muito relevante. Eu tenho acompanhado os cafés virtuais, tenho assistido quase todos, né? E a gente tem muitos instrumentos na nossa mão. A gente tem um cardápio de instrumentos, a gente precisa fazer com que esses instrumentos funcionem, né? Como foi o caso da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que está aí fazendo aniversário. Me permita ver, eu estou vendo também as perguntas, nós estamos aqui organizando, mas eu achei interessante você falar do tema do PSA, da Lei Federal do PSA. E a Claude, né, conhecida Claudete Ram, faz justamente a pergunta a você, porque São Paulo, inclusive, fez algumas sugestões para alteração dessa lei do PSA. Eu queria saber se você está acompanhando essas sugestões que foram feitas, e ela própria faz aqui uma pergunta para você, que eu vou ler, dizendo da importância das APPs e que não foram consideradas. O projeto de lei de PSA restringe o pagamento em APPs, que são as áreas de maior valor ambiental, e, portanto, deveriam ser prioritárias para conservação e restauração mediante o PSA. Como é que você vê isso na mudança da lei? A pergunta da Claude. Nós estamos trabalhando junto com o relator do Senado, que é o senador Fabiano Contarato, para que ele possa reinserir as APPs como aptas a receber PSA. O espírito na Câmara era remunerar a floresta em pé, e eles não perceberam que entre as definições de PSA está justamente o apoio dado à recuperação das áreas de preservação permanente. No Sul, no Sudeste e uma boa parte do Centro-Oeste, as APPs ribeirinhas, né, as áreas de preservação permanente ligadas aos corpos d'água, foram intensamente desmatadas. Em alguns lugares, na verdade, a gente teve... Vou dar um exemplo do que aconteceu na minha região. Na minha região, uma parte das APPs eram áreas de campo úmido, então elas não chegaram a ser desmatadas, mas a agricultura chegou até próxima à margem do rio, né? Num determinado momento, houve um afastamento dessas APPs, e a restauração acaba sendo muito difícil, né? Eu trabalhei restaurando APPs principalmente na bacia do Rio Batalha, nós plantamos quase 2 milhões de mudas ao longo do Rio Batalha, e o que a gente percebeu é que você restaurar APPs que tiveram o solo praticamente inteiro degradado, né? Uma degradação inteira do solo, enfim, de todos os nutrientes do solo, você recuperar essas áreas realmente é muito custoso, e sem o apoio de instrumentos como o PSA, né? Então, nós fazíamos a recuperação de APPs fornecendo mudas, estrutura, dividindo a mão de obra com os proprietários rurais,
com apoio do FEITRO, dos comitês de bacia. Então, assim, precisava da união de muita gente para conseguir colocar de pé isso, né? Então, não é algo muito simples. Os programas de mata ciliar da Secretaria são projetos muito importantes, mas que precisam ser também dinamizados. Nós precisamos ampliar isso. Nós temos aí os grandes reservatórios com compensações ambientais, por exemplo, o reservatório de Três Irmãos, que foi um dos maiores reservatórios do mundo, que foi feito aqui no Tietê. A compensação ambiental até hoje não foi executada, né? Então, assim, a gente precisa fazer um esforço muito grande de que essas coisas aconteçam. E aí, entrando num outro tema, nós devemos votar agora em agosto, aqui na Câmara dos Deputados, a nova lei de licenciamento ambiental. São Paulo foi pioneiro na discussão de licenciamento ambiental, e São Paulo tem ajudado muito nesse debate, né? A proposta inicial de licenciamento ambiental, que estava sendo discutido ano passado, incluía licenciamento automático, licenciamento por decurso de prazo, autolicenciamento, situações realmente muito ruins para a questão ambiental. Isso não quer dizer que o setor de licenciamento não tenha problemas, que a gente não viva cercado de papel, de burocracia, de um monte de coisa. Mas isso não justifica a gente atropelar um dos sistemas mais importantes do que diz respeito ao Cisnama. Então, aqui também agradecer esse apoio que São Paulo tem dado ao debate do licenciamento aqui em Brasília. Mas acho que a gente podia responder algumas perguntas aí, enfim. Trani, eu queria só... Bom, primeiro eu queria pedir desculpas em nome da equipe nossa, né? Nós tivemos uma série de problemas, fizemos os testes hoje, pedimos para o nosso subsecretário, pedimos para o Rodrigo Agostinho, Butti, fizemos os testes às 10 horas da manhã, tudo funcionando perfeitamente. E, infelizmente, enfim, problemas técnicos acontecem. Peço desculpas, Rodrigo, peço desculpas, Trani, Butti, em nome da toda a equipe. Bom, o Rodrigo Agostinho ele tem um currículo extenso na área ambiental e é um currículo teórico e um currículo prático, enfim, e une as duas coisas, né? E a gente tem uma série de manifestações aqui do Facebook, manifestações pelo chat, o nosso querido Baitello dizendo que você, Rodrigo, é o guardião das causas ambientais do Estado de São Paulo e agora de todo o Brasil, né? Por estar aí à frente Eu fico muito feliz de ver isso, de ouvir isso do guardião das nossas lauráceas, nossas queridas lauráceas. Eu admiro muito o trabalho do Baitello, o trabalho acadêmico dele, de produção científica, eu acho maravilhoso, fico feliz de ouvir isso dele. E vários comentários falando sobre a importância de estar fortalecendo o papel dos municípios. Então, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre a frente parlamentar, sobre como os municípios podem se fortalecer, como que as pessoas podem participar, porque o nosso público, né, o Café Virtual, ele é um espaço para popularizar e para promover a ciência, o meio ambiente e as áreas protegidas. E a gente tem aqui hoje, especificamente hoje, colegas nossos das unidades de Tupi, de Assis, vários colegas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, os colegas de Bauru, do Parque Estadual do Morro do Diabo, alunos da Unesp, colegas da unidade de Itapetininga, do IAG, do Instituto de Botânica, e temos profissionais e temos leigos, pessoas que acompanham toda semana o café para se informar de vários assuntos relacionados à ciência, meio ambiente e às áreas protegidas. Então, para quem não é da área, o que você pode falar? Como que as pessoas podem participar mais? Como fortalecer os municípios? Eu acho que isso é uma pergunta interessante e até para estimular, né, Trani? Como que a gente pode participar? A gente que não é da área, como que a gente participa? Como que a gente fortalece a atuação? E vice-versa. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. A gente só tem conseguido avançar com muitos temas aqui na Câmara dos Deputados com o apoio da população. Então, o apoio da população é imprescindível. É a população que ajudou a segurar o projeto de lei da caça, é a população que ajudou a segurar, o ano passado, mudanças no Código Florestal, mudanças em unidades de conservação. É a população que tem ajudado, a população tem participado ativamente dos debates, assinando abaixo-assinado, pressionando o seu deputado. Então, assim,
eu sou um deputado do interior de São Paulo, mas todos os estados têm os seus deputados, né? Então, a população de cada estado pressionando o seu próprio deputado. Mesmo os deputados ruralistas, a votação deles é uma votação urbana, né? 80% da população brasileira vive dentro das cidades. E aí entra muito também essa temática das cidades, né? Muita gente que mora em cidades, de certa forma, se desconectou da questão ambiental, né? As pessoas vivem cercadas de prédios, casas, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e aí que entra a importância tão grande dos municípios também ajudarem a questão ambiental. Não é só ter uma estrutura pequena de meio ambiente lá, uma secretaria para fazer, cuidar da arborização da cidade. É algo muito maior do que isso, né? Então, assim, o programa Município Verde Azul tem ajudado muito a estimular os prefeitos a fazerem alguma coisa, mesmo que seja só para ganhar o prêmio. Mas eles estão sendo estimulados, né? E isso precisa ser contínuo. Desafios novos precisam ser lançados, né? Então, o município criou uma unidade de conservação, o programa tem que estimular ele a começar a implementar essa unidade, né? Então, assim, muitas coisas estão acontecendo no âmbito dos municípios. Tem municípios criando programas para, por exemplo, reduzir atropelamentos de animais em algumas estradas. Tem municípios fazendo a recuperação de áreas degradadas. Então, assim, é muito importante a gente também ter esse aliado, né? É muito importante que a população possa participar das nossas unidades de conservação, né? Então, assim, por uma série de motivos, a maior parte das nossas estações ecológicas foram criadas no momento de intenso desmatamento. Então, tinha que ser freado, né? E elas foram criadas numa modalidade que, de certa forma, é um pouco impermeável à visitação pública, né? Então, a modalidade de estação ecológica, de certa forma, impede um pouco, dificulta, de certa forma, a visitação. Mas a visitação, sempre que possível, ela é muito bem-vinda, né? É importante a gente trazer a população para participar das nossas unidades. Muitas estações experimentais recebem um número grande de visitantes, né? Embora a maior parte das unidades estejam centradas na região da Mata Atlântica de Serra, né? Da Umbrófila densa ao longo do litoral, a gente tem um número muito grande de unidades do interior que tem uma importância sensacional, inclusive do ponto de vista de a pessoa que conhece uma unidade de conservação, que vivencia uma unidade de conservação, ela vira um importante aliado também da questão ambiental, né? Então, assim, essa conexão a gente precisa restabelecer em muitos lugares e como eu disse, tudo está conectado, né? Então, a gente precisa trazer as pessoas para a discussão ambiental. Os municípios têm que ser o aliado de primeira hora da conservação. Se eles não entenderem que o meio ambiente é um aliado, eles vão continuar lutando contra as unidades, contra a criação de áreas protegidas, contra o sistema de licenciamento. Então, assim, acho que faz muito sentido essa discussão, esse debate, e a melhor forma da gente ter essa parceria Estado, município e população. Obrigada, Agostinho. Trani, se você estiver de acordo, a gente pode pedir para um convidado fazer uma pergunta? Claro, sem dúvida. Excelente. Perfeito. Depois a gente faz alguns comentários. Claro, continue. Ok. Rodrigo Vitor, você está com a gente para uma pergunta? Boa tarde, Xará. Tudo bem com você? Grande Xará. Bom, queria, em primeiro lugar, te parabenizar pela atuação aí na Frente Parlamentar Ambientalista, que os grandes êxitos que você está conseguindo a duras custas, né, lutando contra tudo e contra todos aí. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, agora no contexto da aprovação da nova lei de saneamento, será que a gente não tem mais algum espaço aí para falar sobre a importância da infraestrutura verde para o saneamento no Brasil? Porque, mais uma vez, acho que a gente vai ficar falando de como as obras de engenharia e as infraestruturas construídas podem dar conta desse problema, quando que a gente tem um papel enorme aí das áreas verdes na prestação de serviços ecossistêmicos que são essenciais para o saneamento. Não poderia ser uma oportunidade para pegar gancho nessa discussão e promover a discussão das infraestruturas verdes? E uma segunda pergunta,
Como você vê esse levante que houve recentemente aí dos agentes financeiros ameaçando retirar investimentos do Brasil caso persistem e perdurem as queimadas na Amazônia e a degradação ambiental? E se você vê uma nova perspectiva da atuação da frente parlamentar em face aí dessa sinalização que houve do mercado financeiro e que talvez seja uma primeira esperança de que as situações mudem por essa interferência externa. Tá. A lei de saneamento foi aprovada ontem no Senado, ela já tinha passado na Câmara. Fico feliz, inclusive, de estar dialogando com você, Rodrigo. Para quem não sabe, eu e o Rodrigo Vitor, a gente é xará 2 vezes, porque eu também sou Rodrigo Antônio. Ele é Rodrigo Antônio Braga Vitor, eu sou Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça. Então, assim, a gente é xará 2 vezes. E aí o que acontece? A lei de saneamento foi aprovada ontem. Eu acho que o sistema estadual de recursos hídricos precisa se debruçar sobre esse texto. Acho que o sistema ambiental paulista também precisa se debruçar em relação a esse texto. Tem algumas questões assim que São Paulo já fizeram a lição de casa e, de certa forma, essa lei de saneamento flexibiliza. Então, vou dar um exemplo. Ela dá um tempo extra para todo mundo resolver o problema dos lixões. E os lixões, de certa forma, em São Paulo, quase todos já foram resolvidos, né? Então, assim, para alguns estados é flexibilidade. Em outras questões, como, por exemplo, na questão do saneamento básico, de água e esgoto, ela introduz perspectivas de grande investimento privado. Para algumas pessoas, isso é a venda da água, enfim, e aí muita gente é contrária a isso. Para outras pessoas, é a oportunidade de trazer recurso para investimento na área de saneamento. Isso também pode ser uma oportunidade para investimentos em outras estruturas ambientais. Então, eu acho legal isso que você levantou, Rodrigo, porque imagine que em muitos lugares vai precisar fazer saneamento, e saneamento não é só resolver lá o tratamento do efluente, né? Então, nós temos aí inúmeras estruturas de apoio a isso, além do saneamento propriamente dito de água, esgoto e lixo, entra uma questão que é importantíssima do debate agora de preparar as cidades para as mudanças climáticas, que é a questão de drenagem, né? Drenagem, o Brasil não dá a devida importância para a drenagem normalmente passa por cima das ruas, e quando a gente tem episódios maiores de pluviosidade, a gente tem problemas sérios de enchentes, né? Então, acho que é um debate importantíssimo, é um debate que pode estar aliado, por exemplo, à preservação das áreas de mangue, que são ocupadas indiscriminadamente em algumas cidades litorâneas, a ocupação das restingas, a ocupação de APPs, a questão das áreas de manancial. Toda vez que a gente olha o entorno da Billings e da Guarapiranga, aquela ocupação continua crescendo, né? A questão das APPs urbanas. Então, eu acho que dá para a gente debater muito utilizando a lei de saneamento. Em relação ao outro questionamento, que é relacionada aos investidores, 2 fenômenos fortes estão acontecendo. Apesar de eu ser presidente da Comissão de Meio Ambiente, o que eu mais tenho feito é debater assuntos relacionados à Comissão de Relações Exteriores. As principais embaixadas europeias têm feito um debate conosco sobre, por exemplo, o acordo do Mercosul. Elas entendem que o acordo do Mercosul vai ficar no freezer, vai ficar na geladeira, até que o Brasil reduza o desmatamento. A Carta dos Investidores, essa semana, mostrou para nós o seguinte: o mundo inteiro ainda tem muito dinheiro em circulação, mas muitos países vão precisar desse dinheiro para poder recuperar suas empresas aéreas, empresas que pararam, a indústria do turismo inteira parou no mundo. E aí esse dinheiro vai estar sendo disputado pelo mundo. E aí os consumidores do mundo não querem colocar dinheiro em um país que está derrubando floresta, né? O agro está vendo que isso está prejudicando muito o agro, porque a Europa já avisou que vai começar a devolver navio de soja para o Brasil se o Brasil continuar derrubando. O Cerrado perdeu 400 mil hectares. A gente viu a luta que foi para criar as reservas lá de Bauru. Lá em Bauru nós estamos falando de 3 mil hectares. O Brasil perdeu 400 mil hectares no ano passado. É uma estupidez isso que a gente está fazendo. E a Europa já avisou que vai começar a devolver navio de soja, vai inibir muito a realização de investimento aqui. O país que desmata mais, em segundo lugar, é o Congo,
desmata 8 vezes menos que o Brasil, né? A Indonésia, que é o terceiro lugar, é 12 vezes menos que o Brasil. E a Indonésia virou um pária no mundo. Ninguém quer comprar nada da Indonésia por conta do desmatamento que provoca lá a extinção dos orangotangos. Então, assim, o Brasil vai ser, de certa forma, está sendo repreendido e espero que essa repreensão signifique um esforço maior no combate ao desmatamento. Ontem, em Brasília, eu fui chamado pelo vice-presidente, pelo general Mourão, para discutir justamente isso. Ele muito preocupado com os investimentos, né? Então, não é só o constrangimento nacional das pessoas indignadas com o desmatamento, também é uma questão internacional de que esse controle precisa acontecer urgentemente. Elaine? Agostinho, muito obrigada. Nós temos aqui uma participação do Marete, do nosso amigo Marete, e é uma participação que ele faz um questionamento tanto para você, Agostinho, quanto para você, Trani. Já que a gente está falando do global ao local, ele junta tudo num questionamento. Então, como fortalecer o papel do Brasil no necessário novo acordo global pela natureza e as pessoas, considerando aí o Plano Estratégico 2021-2030 da Convenção da Diversidade Biológica. E também pergunta, especificamente, eu acredito, para o Trani, qual o papel dos governos subnacionais, Trani? O que o Estado de São Paulo pode fazer nesse cenário, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho, eu acho que é uma pergunta bastante adequada a esse diálogo, a esse café virtual sobre essas ações ambientalistas e o papel dos governos e o papel dos cidadãos e como que a gente consegue fortalecer essas ações para ter um resultado melhor, uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição ambiental para a gente viver, né? Para a gente viver com qualidade. Enfim, a palavra está com vocês. Elaine, vamos lá. A última década foi a década da biodiversidade. O Brasil faz parte desse seleto grupo de 19 países megadiversos. E o que acontece é que o Brasil, eu acho que perdeu muitas oportunidades durante essa última década. Né? Como eu disse no começo desse debate, a gente está agora discutindo a ratificação do Protocolo de Nagoya, que já era para estar em aplicação no Brasil há muito tempo. Então, assim, é desafiador tudo isso. Nós vamos entrar agora numa nova década, que é a década dos oceanos. Nós temos muito a fazer. O estado de São Paulo é um dos poucos estados que tem unidades de conservação marinha, estaduais, inclusive. Então, eu acho que nós estamos aí com uma série de oportunidades. A gente tem uma Agenda 2030, Agenda dos ODS, que é uma agenda sensacional e que a gente precisa conectar com a nossa realidade. Né? É uma agenda que também cria uma série de oportunidades. Ali tem um ODS, tem ODS para todo mundo, né? Para cada um chamar o seu ODS de seu. Eu, particularmente, acho que a gente está avançando muito. São Paulo avançou muito no que diz respeito à questão das metas de Aichi, embora para alguns biomas a situação é bem difícil, né? A gente sabe disso, né? Uma coisa é a Mata Atlântica, outra coisa é o Cerrado, né? E dentro do Cerrado a gente também tem os seus próprios desafios. Se a gente for ver as nossas espécies ameaçadas de extinção, a última lista que saiu em 18, metade dos animais extintos de São Paulo são animais extintos do Cerrado, né? Mais da metade. Das aves, nós temos 20 aves extintas em São Paulo e que são do Cerrado. Então, assim, é realmente desafiador. Eu acho que a gente precisava, na verdade, conectar melhor todas essas agendas, biodiversidade, clima e os ODS, conectar essas agendas e com certeza, os serviços ambientais que a natureza nos presta está muito ligado à nossa qualidade de vida. Quando o interior de São Paulo resolveu o problema dos lixões, a população melhorou a qualidade de vida. Quando o interior de São Paulo parou de queimar cana, despencou a quantidade de pessoas internadas por doenças respiratórias. A minha região, as onças pardas voltaram, né? E agora estão sendo atropeladas pelas estradas, mas de maneira muito clara, a gente está vendo em alguns lugares a biodiversidade começando a se apropriar desse espaço que são as plantações de cana-de-açúcar, né? Então, o veado catingueiro está circulando na cana, a onça parda está circulando na cana. Embora seja uma paisagem inóspita para nós, que gostamos de biodiversidade, é um esforço que valeu a pena, né? Então, assim, eu particularmente acho que a gente pode sim fazer a conexão entre as agendas
A gente precisa resgatar o amor das pessoas pela natureza. Não adianta fazer educação ambiental para quem vive na cidade e que não conhece a natureza, né? É importante fazer essas conexões. E aí eu insisto na ideia de que assim as nossas unidades, a gente tem que aproximar a comunidade local das nossas unidades. Nós temos que levar a população para vivenciar isso. A população não precisa andar por toda a unidade de conservação. Então, eu gosto muito do exemplo indiano. Na Índia, eles reservam 5% de cada unidade de conservação para visitação. Normalmente é em torno de 5%. Então, em 5% a população vai lá e visita, e frequenta, e vive a unidade. O restante não. O restante é área intangível, é área para pesquisador, é área para natureza. E aí você consegue aproximar as pessoas, né? Então, no Brasil, a gente tem unidades que podem ter visitação e unidades que não podem ter visitação, né? Então, assim, obviamente que tem refúgios de vida silvestre, como grandes ninhais, que realmente tem que estar lá mantidos e preservados a qualquer preço, mas, de maneira geral, a gente precisa reconectar as pessoas com a natureza e acho que envolver essas agendas internacionais no dia a dia, na realidade das pessoas, faz muito sentido. Posso pegar o gancho na pergunta do Marete? Eu fico feliz, acho que excelente o teu enquadramento, Rodrigo. Acho que a visão de integração é absolutamente essencial. A pergunta do Marete vai o papel dos subnacionais, né? Nós sempre tivemos dificuldade de achar que tudo tem que ser em nível nacional, que o subnacional não é tão importante, seja o regional, seja os municípios. E eu acho que a gente está praticando aqui em São Paulo, Marete, de alguma forma, um exercício de que o subnacional São Paulo tenta ver um pouco a reprodução de todo o Brasil nas várias frentes. A primeira, pegando o gancho com o que acabou de falar o Rodrigo, São Paulo está experienciando essa questão de trazer as pessoas para as unidades de conservação. Essa política está muito forte. Nos últimos 4 anos, a gente tem investido muito e por esforço de todo o conjunto desses nossos colegas, num grande projeto que vai de concessões, parcerias, permissões de uso, parcerias com ONGs, cogestão. Nós estamos trabalhando essa pauta. Isso faz com que as nossas unidades de conservação, viu, Rodrigo, agora com 120 unidades de conservação no estado de São Paulo, todos sabem, 22% do território sob alguma tutela, nós estamos com experiências exitosas. Começamos com o Parque de Campos do Jordão, estamos caminhando firme com o Caminhos do Mar, que, aliás, já foi discutido no CONSEMA. Estamos trabalhando com concessão na Ilha Anchieta e na Ilha do Cardoso, projetos de grande potencialidade para trazer a população, não só isso, envolver as comunidades, os povos e comunidades tradicionais, trazer renda e emprego, fazer uma relação absolutamente mais íntima entre preservação da biodiversidade e sociedade e uso sustentável desses recursos. E com isso, nós estamos com um leque de 8 unidades de conservação, o Mosaico de Paranapiacaba, Intervales, Petare e Carlos Botelho, em estudo adiantado para saber qual a potencialidade para essas parcerias, de modo que a gente começa a mostrar que as nossas unidades de conservação, além daquelas que o próprio IF fez concessão aos municípios, já são 7 municípios paulistas que tiveram concessão de uso de parte das nossas unidades de conservação, de modo que eu acho que esse trabalho é absolutamente essencial, aproximar a população e fazer com que ela cada vez mais reconheça. E, na outra ponta, o programa Município Verde Azul, que eu concordo, muitas vezes ele trabalha no nível de mobilização, mas nós temos eleito algumas temáticas ano a ano. E uma das temáticas que nós queremos fazer este ano é justamente o trabalho da conservação dos fragmentos florestais do município, sejam planos municipais de Mata Atlântica ou de Cerrado, que podem ser inclusivos, como você fez. Então, essa mobilização dos municípios para a preservação daquilo que ele tem em área urbana ou em área periurbana é muito importante. E a boa notícia que eu estou dando aqui a todos é que o Instituto Florestal já terminou, o NALOM terminou os estudos e nós vamos, viu, Rodrigo, provavelmente no meio do mês de julho, já tem uma data, divulgar o novo inventário florestal do Estado de São Paulo, que eu tenho... Aleluia! Oi?
Fico feliz. Exatamente. Nós estamos muito felizes depois de 10 anos e ele está de alta qualidade, ele tem uma aproximação em todas as fitofisionomias. Nós vamos poder saber exatamente como é que está. Ele vai servir, inclusive, para a implantação do PRA no estado de São Paulo, como uma base, né, de cadastro e etc. Então, eu estou assim, esperançoso dessas iniciativas. Isso no campo da agenda da biodiversidade. Mas o Marete diz, e o que é o papel subnacional nas outras agendas que a gente tem mais dificuldade, né? Então, nós estamos trabalhando na linha de mudanças climáticas, clima e biodiversidade, com algumas também novidades. Estamos fazendo um trabalho de estudos de rotas de descarbonização do estado de São Paulo. O governador chegou a nos dizer, olha, eu topo se vocês me trouxerem um plano de longo prazo, como está todo mundo fazendo para 2050, né? Planos de ação estratégica para mudanças climáticas de longo prazo, com políticas integradas, eu topo. Então, vamos lá, me tragam isso. E, para isso, nós temos um grupo que está, o Lucon, Jussara, enfim, uma série de colegas trabalhando com isso, nessa agenda global de clima e mudanças de clima, pensando numa agenda de longo prazo para São Paulo. Na outra ponta, em relação àquilo, eu achei importante falar do que aconteceu com o Cerrado. Aliás, nós somos provocados, todo mundo aí, para falar sobre o papel do etanol, o que está acontecendo com a economia, né, da cana no estado de São Paulo. Ora tem crise, ora não tem, enfim, a política energética junto. Mas eu queria relembrar que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a ex-Secretaria de Meio Ambiente, teve um papel muito grande nos últimos 7 anos numa parceria com o setor da cana, implementando o programa Etanol Mais Verde. Para aqueles que não conhecem, nós obtivemos resultados fantásticos, um protocolo voluntário, né, com as entidades do setor da cana, mas só para dar alguns dados, nós diminuímos a pegada hídrica no estado de São Paulo, do que gastava no plantio de cana, 40% a menos de água. Tudo monitorado. Diminuímos a perda do solo, em conservação de solo, e tudo isso em ações que eu acho que são importantes e que São Paulo tem se denotado como uma experiência subnacional. Levamos esse trabalho para o Egito, lá na Convenção da Biodiversidade, em 2018, e foi de um sucesso retumbante. Os caras falaram, puxa, como é que vocês estão conseguindo? Com aquela plantação de cana, com aquele impacto sobre todo aquele território, e vocês, de algum modo, num protocolo voluntário, têm chegado a bons resultados. Então, sem me estender, obviamente, retornando, acho que é importante o Rodrigo Agostinho falar das questões dele, mas provocado aqui pelo Marete, eu acho que São Paulo está aí na ponta para liderar alguns trabalhos, incrementando o papel dos estados subnacionais. Eu concordo plenamente, Trani. De maneira geral, quando na implementação do Cisnam, os municípios e os estados entraram de cabeça, a gente teve uma mudança real de paradigma, né? Então, é importantíssimo esse trabalho dos subnacionais. A gente percebeu que alguns estados, é exceção, mas em alguns estados, alguns secretários de meio ambiente foram indicados por setores que não são tão amigáveis com o meio ambiente, mas é exceção, né? Então, em alguns estados ruralistas, acabaram se apropriando de algumas secretarias do meio ambiente, mas, de maneira geral, os estados têm feito um papel fantástico, sensacional. Acho que a gente precisa avançar, às vezes os avanços não são na velocidade que a gente quer, mas eu acho que a gente está num caminho interessante, né? Eu fico muito contente com esse trabalho que vocês vêm fazendo da questão das unidades de conservação, porque eu também sou um visitante das unidades de conservação de São Paulo. Eu sempre que posso, todo final de semana, eu não tenho tempo para fazer viagens longas, então em algum final de semana eu sempre estou indo nessas unidades. E também já dei de cara com muita porta fechada, mas eu sou fã dessas unidades, né? Então, assim, as pessoas pegam aquele mapa de São Paulo, acho que o inventário é muito legal, fico muito feliz de ver isso, porque eu fiz meu mestrado baseado no inventário anterior, né? Nos trabalhos do Cronca, e assim, as pessoas veem aquele desenho do que é o Cerrado dentro de São Paulo, e não é aquilo, na verdade, né? O Cerrado ele era entrameado pela floresta estacional. Nós temos, no inventário passado, eram 800 mil hectares de floresta estacional dentro da área denominada Bioma Cerrado de São Paulo. E uma boa parte disso está pulverizado em ilhas de vegetação, cercados de cana por todos os lados. Agora nós temos o desafio de conectar esses fragmentos, de conectar essas reservas legais, né? E aí entra um papel importantíssimo, né? Como é que a gente recupera, faz a recuperação florestal de São Paulo, mas uma recuperação consistente, não é só
deixar montanhas, aí os morros se recuperarem sozinhos, né? Uma recuperação consistente, principalmente no entorno de reservatórios, que é o que sobrou, e na conexão desses fragmentos, mesmo que não seja os 30 metros, mas que a gente possa conectar esses fragmentos, essas ilhas de biodiversidade importantíssimas que a gente tem no interior de São Paulo, né? E aí esse papel de vocês é importantíssimo. Acho que um dia as nossas estações experimentais precisam se transformar em unidades de conservação, porque eu morro de medo de um governador louco querer vender nossas estações experimentais. Então, assim, aproveitando, assim, quando dá brecha, a gente fala o que a gente pensa, mas eu morro de medo porque elas são sensacionais, nossas estações experimentais, e é uma categoria que não foi abraçada pelo nosso SNUC, né? Da mesma forma como eu acho que a gente precisa ter um plano um pouco, um master plan aí das nossas unidades do interior, porque eu acho que algumas unidades poderiam ser recategorizadas. Eu acho que a gente poderia repensar muitas das unidades do interior e fazendo parcerias com municípios, com institutos de pesquisa, com outras instituições, para a gente poder ter uma gestão um pouco mais harmoniosa disso tudo. Imaginar o IF, a Fundação Florestal, cuidando de todo esse patrimônio sozinho, não dá, né? Então, assim, trazer iniciativa privada na questão da visitação pública, né? A iniciativa privada está disposta no que diz respeito à visitação e só, né? E a pesquisa vamos deixar para os institutos de pesquisa, vamos trazer as universidades junto, vamos trazer voluntariado, vamos trazer o pessoal que cresce a cada dia, que são os observadores de pássaros, né? E é pessoa que quer ajudar, né? Então, assim, hoje, em alguns lugares, quem entra na unidade é o caçador, é o palmiteiro, é o gaioleiro. Nós precisamos fazer com que a população se aproprie desses espaços, enfim, de forma organizada, de forma sustentável, e recuperar esse passivo que a gente tem, né? Então, acho que tudo isso faz muito sentido. Rodrigo, ótimas palavras, bastante oportunas. A gente tem uma série de perguntas, né? Estamos com 80 pessoas participando aqui com a gente nessa sala, nessa quinta-feira, 25 de junho, e temos algumas inscrições também de uso da palavra. Eu gostaria de chamar agora o nosso amigo Renato Pacheco, do Consulado e da Embaixada da Suécia. O Renato, ele acompanha sempre os nossos cafés virtuais, ele deixou mensagens aqui no chat, a gente gostaria de passar a palavra, então, para o Renato. Renato, o som, ok? Eu acabei de ligar, Elaine, obrigado. Bom, primeiro, obrigada por sua presença. É uma honra para nós do Consulado Geral da Suécia participar de mais esse café. Queria também dizer que o nosso consulado aqui em São Paulo e também a nossa embaixada em Brasília estão à disposição do deputado Rodrigo Agostinho para esse importantíssimo trabalho que ele realiza à frente não só da comissão, mas também da frente parlamentar, e dizer que, enfim, a Suécia tem um interesse extremamente grande nessa área ambiental, de desenvolvimento sustentável. Já estivemos aí a convite do Dr. Butch no Instituto Florestal algumas vezes, e também na Secretaria de Meio Ambiente, né? O próprio secretário executivo Ricardo Santoro, com quem nós assinamos no mês de fevereiro um acordo importante do Swedfund, que é um fundo do governo sueco para investimento na parte de energia limpa, enfim, desenvolvimento sustentável. Então, só queria fazer esse comentário e agradecer pela oportunidade e que nós estamos à disposição. Muito obrigado, deputado. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Renato. Agostinho, microfone. Nossa, agora okay. Eu que fiz, eu que cometi o deslize. Mas só dizer que a Embaixada da Suécia tem sido grande parceira nossa aqui em Brasília. A gente tem discutido muito com as embaixadas da Alemanha, da França, da Suécia, da Noruega, vários países europeus, a gente tem debatido muito. Eles estão com muito interesse em investir nas nossas florestas e não necessariamente eles têm conseguido esse diálogo com o governo federal, e eles têm optado por ajudar governos locais, governos estaduais, e isso está muito bacana. A Suécia tem sido grande parceira no debate aqui em Brasília de resíduos sólidos. Resíduos sólidos eles têm discutido muito, eu faço parte da Frente Parlamentar Brasil-Suécia, e a gente vem tendo um diálogo muito bacana. É importante isso, viu? Essa cooperação internacional é essencial. Quantas vezes a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo não teve apoio da GTZ, da KfW, da JICA, dos principais órgãos de fomento internacionais aí, alemão,
Japão, enfim, vários países têm ajudado, de certa forma, contribuído em vários momentos relevantes, né? O próprio Banco Mundial, que está num debate danado agora, 40% dos contratos do Banco Mundial no Brasil são contratos ambientais. Obrigado, deputado. À disposição. Um abraço, Renato. Elaine, tem mais... mandar um abraço aí para a Luli, vi a Luli aí também, a minha amiga, fico muito feliz de ver ela aqui. A Luli tem uma pergunta também, né, Agostinho? Como você... É uma pergunta bastante oportuna para esse momento que a gente está vivendo, né? O Café Virtual, inclusive, é uma ação que iniciou em função da pandemia. Como manter o diálogo, como manter as instituições próximas da sociedade no momento de isolamento social. Então, nesse cenário é que o Instituto Florestal acabou iniciando o Café Virtual, que a gente espera que continue no pós-pandemia também, né, Trani? Mas a Luli, então, ela traz essa pergunta. Como você acha que as pessoas se portarão no pós-pandemia? Está todo mundo com saudade dos parques, da praia? Mas se pararmos para pensar, a natureza não está com saudade da gente. Você acredita que essa temporada de isolamento trará um impacto positivo do ponto de vista de cada indivíduo como autor da causa ambiental? Eu acho só um minuto, Agostinho, se você me permite, eu gostaria de, na sequência, passar para o Trani, porque no pós-pandemia, parece que o local vai ter um papel muito importante, né? Porque os deslocamentos, eles estão restritos, e o local ele tende a se reconfigurar, principalmente por conta dos serviços ecossistêmicos, da qualidade de vida, de uma outra relação das pessoas com o ambiente. E aí, se você permite, Trani, falar um pouquinho de como que a CIMA vê essa reposição do local, né? Como que o local, qual será o papel do local no pós-pandemia, complementando a pergunta da nossa amiga. A pandemia em si, ela traz uma série de debates, de discussão para nós, né? Eu, particularmente, acho que vai ser um caminho sem volta essa ideia do trabalho à distância. Eu acho que tem um impacto muito grande na questão dos sistemas de transporte. Não dava mais para aceitar as cidades com aquela multidão de pessoas se deslocando todo dia, naquele inferno do trânsito da capital de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, da região de Campinas, enfim. Não dá mais para as pessoas terem esse custo enorme. O custo do sistema de transporte hoje, do ponto de vista ambiental, é altíssimo. Então, eu acho que é uma tendência o trabalho à distância, o trabalho de home office, principalmente para quem trabalha em setores administrativos, né? Não faz sentido esses grandes deslocamentos para que as pessoas possam fazer trabalho administrativo que pode fazer em casa. Acho que isso veio para ficar. Acho que também tem uma tendência muito grande, por exemplo, se assim que a gente puder voltar, restabelecer uma série de situações, o turismo em áreas abertas vai ganhar força, porque as pessoas vão querer estar em lugares onde possa permitir um distanciamento. Até que saia a vacina, até que isso seja controlado, eu acho que vai levar quase 2 anos. Então, as coisas não vão poder ficar fechadas 2 anos, né? Então, assim, a reabertura vai ser gradativa, a reabertura vai acontecer, mas eu acho que a gente vai mudar muita coisa, muita forma de ver as coisas, né? O debate que está tendo hoje na Europa do Green New Deal ou do Green Recovery, que é a volta mais sustentável, a volta mais verde, passa muito por isso, né? De canalizar investimentos para isso, para que a gente possa ter a solução para desafios urbanos, né? Que a gente possa rearborizar as cidades, que a gente possa investir em energia solar e energia limpa. Se a gente não mudar a questão da energia, a questão de petróleo, não adianta ter unidade de conservação. Nós vamos perder biodiversidade que nem matar formiga, sabe? Uma coisa assustadora. O Brasil tem hoje 1.173 espécies ameaçadas de extinção. É uma maluquice isso, se a gente pensar só nas espécies listadas pelo ICMBio. Se a gente botar as listadas pela IUCN, isso aumenta mais uns 15% a 20%. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é rico em biodiversidade, nós estamos perdendo. E a hora que vir mudança climática, a perda vai ser de baciada. Então, assim, nós realmente precisamos mudar, e eu acho que
a pandemia traz essa possibilidade de esse freio de arrumação da casa, né? Então, assim, eu não gostaria que no dia seguinte da pandemia a gente continuasse tudo do mesmo jeito. Acho que não dá, acho que precisa ser repensado. Já que provocado sobre o tema, Elaine, eu acho que a fala do Rodrigo é absolutamente convergente. Nós temos uma visão, só falando das pequenas experiências desse processo do isolamento, nós mostramos uma capacidade enorme de, num tempo muito curto, reorganizar todas as atividades de uma secretaria como a nossa, que é uma secretaria, primeiro, grande, né? Nós somos mais de 20 mil funcionários, incluindo todas as empresas que estão agora conosco, e nós dividimos a ação dizendo o seguinte: o que é essencial continuou sendo feito de forma coerente. Fiscalização, por exemplo, a Polícia Ambiental continua ajudando a que não entrassem dentro das nossas unidades de conservação. Nós fizemos até um seminário sobre isso outro dia, um call, e mostrou que nós temos capacidade de proteger mesmo nesse novo local. Nos trabalhos administrativos, Rodrigo, você tem toda a razão. Agora nós estamos recebendo relatórios das equipes, por exemplo, a equipe da CFB, a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que é descentralizada no Estado, e o coordenador me trouxe um relatório dizendo que houve aumento de eficácia e eficiência no número de processos, etc., porque estavam todos organizados para fazê-lo e pedindo para que isso continue na próxima abertura. Do ponto de vista das reuniões, e claro, nós estamos aqui praticando isso, com as grandes conferências, não só no café virtual, mas naquelas que são formais, nós no início tivemos medo, tivemos que perguntar para a PGE se seriam válidas as reuniões do CONSEMA, por exemplo, né? Elas não seriam depois questionadas na justiça, e são reuniões deliberativas. Recebemos o de acordo, trabalhamos assim, fizemos 4 reuniões de CONSEMA. E só para que vocês saibam, em toda a história do CONSEMA, desde 1983, quando nós começamos, foram as reuniões com maior número de conselheiros. Chegamos a ter uma com 100% dos conselheiros em participação. Então, e muito bem organizadas, com resultado no tempo. Então, também estão aprendendo isso. Não precisa todo mundo vir do interior, ou eventualmente vir até São Paulo. Nós podemos ter acesso a sub-reuniões do CONSEMA. E eu acho que esse exemplo é um bom exemplo também de pensar na realocação. E, claro, eu acredito, como o Rodrigo, que as nossas unidades de conservação, os nossos parques urbanos, obviamente, vão ser os lugares privilegiados que a população retorna, e nós temos que recepcioná-los bem. Estamos fazendo um plano cuidadoso para que não haja riscos diretos para o retorno. Obviamente, precisamos de novos elementos, precisamos de monitores, precisamos de mais gente na portaria para controlar a entrada, precisamos de insumos, álcool gel e etc. E estamos providenciando isso. Eu acho que repensar o local, como você diz, reposicionar o local na pós-pandemia, eu acho que é uma reflexão muito interessante. Além daquela que envolveu, eu acho, em toda a população com quem nós temos conversado e discutido, que há a noção clara de que tanto mudanças climáticas quanto alteração dos hábitats naturais em relação às zoonoses, por exemplo, é um problema que está aqui e que ele, obviamente, esse desequilíbrio trouxe para o homem um momento de repensar a sua posição no planeta, a sua posição na sociedade, a sua posição na cidade. Eu acho que é muito pródigo, e nós temos dito, não vamos perder a oportunidade. Como disse o Rodrigo, temos que aproveitar esse momento de retorno para não voltar no mesmo zero. A história do novo normal não é uma questão só de conceito do novo normal, é um novo normal que tem que se traduzir em projetos, em ações concretas. Nós estávamos discutindo ainda há pouco, hoje de manhã eu ouvi a rádio francesa, e na França o tema é como é que eu vou fazer o retorno para as empresas no pós-consumo, alterando justamente aquele que é o mais atingido, é o consumidor, é a população. Ele vai alterar, ele pode alterar agora coisas que a gente sempre teve muita dificuldade de mudar na cadeia produtiva, né? E eles estão fazendo experiências concretas com filière, como é que fala, com grupos de empresas. Eu ouvi hoje a manhã inteira, eu fiquei umas 3 horas ouvindo a experiência francesa, fiquei muito impressionado com essas ideias. Eu acho que o Brasil, São Paulo, o município, o Estado tem, obviamente, aí essa obrigação de fazer ações desse tipo.
Gente, essa troca está muito boa, né? A gente sai daqui com a cabeça cheia de ideias e o coração cheio de vontade de fazer um monte de coisa, né? É bastante inspirador participar dessas discussões. E para dar continuidade, eu gostaria de chamar, então, o nosso amigo Cláudio Moretti, que ele tem mais uma colocação também para o Trani e também para o nosso amigo Rodrigo, né? Ele gostaria de estar ouvindo de vocês dois em relação a um questionamento. Marete, a palavra está com você. Boa tarde, muito obrigado, parabéns, Baitello, Instituto Florestal, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, muito obrigado, Trani, Rodrigo Agostinho. A minha questão é natureza e saúde. Ela começou a ser respondida por aí, mas eu acho que vale a pena a gente enfocar um pouco mais. Já tem alguns anos que a gente tem se aprofundado nessa questão da importância da natureza para a saúde. E isso é muito anterior ao problema da Covid-19. Tem, inclusive, toda uma preocupação mais relacionada ainda à população urbana. E no Brasil, na América Latina, a nossa população é mais urbanizada do que a maioria dos continentes. Então, a presença do verde, em especial de áreas protegidas, de unidades de conservação próximas das cidades, o verde no meio do tecido urbano e as áreas protegidas o mais próximo possível, fazem bem à saúde. No entanto, nós não temos uma integração de políticas. Eu acho que o deputado Agostinho falou da importância das áreas locais, e aí eu ressalto as unidades de conservação municipais e as reservas privadas, RPPNs, no sentido de levar o visitante a essas áreas e ele depois se interessar pelas outras mais distantes e depois fazer uma aventura para o Pantanal, para uma montanha, Itatiaia ou Amazônia. Agora, o importante é como nós conseguiremos usar essa relação que é comprovada por estudos. Eu mesmo já fiz uma leitura bibliográfica de dezenas de artigos científicos da área de saúde sobre esse assunto, e estamos conversando com alguns pesquisadores brasileiros, como fazer para usar essa vantagem, que é real, para convencer as pessoas e promover uma integração das políticas públicas de saúde e de conservação da natureza, fortalecendo o verde e as áreas protegidas próximo das áreas urbanas, com portal de entrada para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Muito obrigado. Antes de responder ao Marrete, só dizer, Trani, essa mesma dificuldade que você teve aí com o Consema, a gente teve aqui no Parlamento. Eu agora, enquanto você estava respondendo, eu consegui votar nesse mesmo celular que eu estou fazendo a videoconferência, estou participando dessa videoconferência, nesse mesmo celular eu votei em relação a um projeto de lei que está sendo votado agora, né? Então, assim, é possível sim conciliar as coisas. Eu acho que a gente está aprendendo algo. Então, a gente vai continuar tendo ainda muito problema, viu, Elaine, para poder ligar, conectar, apanhar da internet, do 4G, mas eu acho que a gente vai conseguir sim, e as ferramentas estão aí para serem usadas, né? As ferramentas estão aí para serem usadas. Em relação ao que o Cláudio disse, eu acho que é desafiador, né? Tem muitos estudos que mostram a importância da natureza para a saúde humana. Eu sempre lidei na área ambiental, mas quando eu fui prefeito eu tive que cuidar de outras áreas, né? E uma das áreas mais importantes é a área da saúde. E a hora que você entra para discutir saúde, você percebe que a saúde no Brasil é uma saúde meramente corretiva, né? E a saúde corretiva ela é muito cara. Remédio, internação, hospital, é muito caro tudo isso. E a gente investe muito pouco em saúde preventiva, né? E a saúde preventiva é justamente isso, a pessoa sair para caminhar, para andar, para as pessoas terem outros hábitos mais saudáveis de vida. E a gente acaba, né, com essa vida louca da gente, a gente acaba ficando muito sedentário. Então, assim, a natureza tem uma série de benefícios, né? Então, as áreas verdes nas cidades diminuem as ilhas de calor, a quantidade, o volume de água que fica numa copa de árvore numa chuva e que não circula pela rua, né? Então, minimiza problemas de drenagem, filtra o ar. Então, você tem um conjunto enorme de benefícios. E eu acho que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Tem muitas cidades grandes
Tem muitas cidades grandes do interior que não tem um único parque, e não estou falando de unidade de conservação, estou falando de parque urbano, né? Então, esses dias mesmo eu fui levar uma doação que eu consegui para a Santa Casa de Marília. Marília, uma cidade daquele tamanho, não tem um único parque, né, para as pessoas poderem caminhar, andar. Então, as cidades médias do interior, que têm um orçamento maior, devem criar, sim, áreas para as pessoas poderem frequentar, criar espaços. Eu potencializei muito o Jardim Botânico da minha cidade. E hoje o Jardim Botânico da cidade, tirando agora o período da pandemia, recebe milhares de visitantes todo final de semana. Então, é possível, sim, conciliar as coisas, é possível levar as pessoas para dentro das unidades, e mesmo que sejam unidades pequenas, unidades locais, parques locais, levar as pessoas para as ruas. Então, assim, obviamente, né, se a gente fizer essa conexão, faz muito sentido. A grande São Paulo, aí, a região metropolitana de São Paulo, tem 107 parques, só a capital. Alguns parques é uma loucura. Fim de semana parece que você está dentro do supermercado de tanta gente, né? E por que tem tanta gente nesses parques? Porque as pessoas querem se aproximar da natureza. As pessoas precisam dessa conexão, né? No interior tem gente que vai para a beira do rio, dos reservatórios, né? Porque os nossos rios viraram grandes reservatórios, né? Tinha até uma sequência de hidrelétrica, Barra Bonita, Bariri, Bitinga, Promissão, Navendável, Três Irmãos. Então, assim, as pessoas vão para a beira do reservatório e ficam lá segurando uma varinha de pesca, não vai pescar nada, mas a pessoa quer estar perto da natureza, né? Então, assim, faz muito sentido isso. Eu acho, assim, para quem trabalha com biodiversidade, a gente costuma olhar para as unidades e ver a importância por conta da biodiversidade. Mas tanto as unidades quanto os parques naturais municipais, essas áreas verdes, têm uma importância enorme. Às vezes, uma avenida arborizada tem uma importância enorme, né? Não precisa nem ser um parque. Então, faz muito sentido essa tua discussão, Cláudio. Elaine, acho que a resposta do Agostinho já foi completa, mas eu digo, Marete, que a secretaria está preocupada com o tema, obviamente, da saúde urbana. Eu acho que nós temos uma tendência a não olhar muito o problema urbano, ele está na nossa frente, e nós estamos aqui em parceria com a FAPESP, entrando num projeto muito interessante para os próximos 5 anos, chamado o projeto Biota Síntese. E ele tem 5 grandes temas e eixos principais. Um deles é exatamente o tema saúde e áreas urbanas, que não se fará só pesquisa, mas se aplicará modelos, inclusive relacionados com os aspectos de mudanças climáticas, saúde e biodiversidade, em alguns municípios, e no município de São Paulo, na história dos 107 parques e outros. Eu acho que tem um trabalho muito grande para ser feito. E aí eu faço um link com o tema que trouxe o Rodrigo Vitor, que são as infraestruturas verdes, o que a gente chama de trama verde-azul, né? Recuperar as cidades pela integração da água e do verde nas cidades, a nova descoberta dos rios, né? Nós temos um trabalho enorme aqui em São Paulo, a sociedade está fazendo. Eu acho que esse tema, que é trazer de novo das cidades o seu contato com a natureza, não só é urgente, como ficou muito claro nesse processo de pandemia. Então, eu acho que você cutucou algo importante, não dá para ser feito só na política nacional ou na política regional, ela tem que chegar na ponta dos municípios, e para isso nós temos que achar mecanismos de incentivo, trazendo o aporte da ciência e a visão do que nós estamos fazendo. Mas estamos engajados nessa agenda, sim, que é muito importante. Obrigada, Trane, obrigada, Rodrigo. Bom, a gente vê, como foi colocado várias vezes, né, que tudo está conectado, e nós precisamos também conectar todas essas agendas, né? Eu acho que esse é um desafio velho e é um desafio novo, e a gente tem que lidar com ele no dia a dia. A gente tem uma série de outras perguntas, de comentários, e temos também uma inscrição de uso da palavra. Eu vou sintetizar 3 perguntas. 2 delas volta para o local, então a gente vai de uma agenda global para uma agenda local. Aqui é tudo muito dinâmico, o nosso café virtual, né? É uma roda de conversa realmente, o cafezinho, óbvio, não pode faltar.
enfim, e sempre bastante construtivo. Nós estamos aqui já com quase 2 horas de evento, apesar das panes do início, e mantemos a sala com bastante pessoas participando. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. E a pergunta, então, Rodrigo, as perguntas vêm lá da sua região, né? Bauru em peso, assistindo, nossa amiga Maria Tereza, José Arimateia, sempre presente em todos os cafés virtuais, e também a professora Kelly Magalhães, da Unesp de Bauru. Então, eles trouxeram questionamentos sobre qual o seu pensamento em relação às unidades de conservação de uso sustentável, como a Floresta Estadual de Pederneiras, né? O que você pensa a respeito dessas áreas de uso sustentável? E a professora Kelly, quais os desafios para sustentar e implementar o Plano Municipal de Mata Atlântica e do Cerrado, como você bem colocou, que foi implantado por conta das unidades que foram criadas nessa área de transição. E aí, Trani, juntando tudo isso, temos a questão do Felipe Zanuso, como da perspectiva do legislativo, né? E eu gostaria de passar essa pergunta para vocês dois, que não seja só do legislativo, mas que seja da perspectiva do executivo. Afinal, nós temos 2 grandes figuras públicas, o Eduardo Trani e Rodrigo Agostinho, que também são grandes ambientalistas, né? Então, atuam no executivo, atuam no legislativo, são ambientalistas. Então, eu gostaria de adaptar um pouquinho a pergunta do Felipe para que vocês dois possam trazer as suas considerações para a gente. Como, da perspectiva do legislativo, do executivo, é possível atuar para fortalecer a estrutura e as instituições ambientais para resistir às mudanças de governo, né? Então, a gente tem mudanças de governo a cada 2 anos. Como é que a gente faz para que as ações ambientais resistam a essas mudanças? Eu acho que é uma pergunta oportuna para os dois, se vocês me permitem. Tá. Eu vou começar pela das unidades de conservação de uso sustentável. Eu defendo muito as unidades de uso sustentável, mas entre os conservacionistas existe um debate de que são unidades de menor importância. O que a gente precisa entender é que as unidades de uso sustentável elas precisam estar alicerçadas em bons planos de manejo e boas ações de ordenamento territorial. Então, vou dar um exemplo. Eu lutei muito para criar em Bauru, isso já faz um bom tempinho, a área de proteção ambiental estadual do Rio Batalha, e que foi uma APA criada por lei da Assembleia Legislativa, diferente da maior parte das unidades, que é criada por um ato do Poder Executivo, que é uma assinatura de um decreto, né? Em alguns lugares, nós tivemos unidades criadas por portarias, por outros instrumentos. A própria Estação Ecológica de Bauru foi criada por escritura pública, não foi por decreto. Então, assim, o que acontece? Essas unidades são muito importantes, mas tem que ter ferramentas, porque a gestão delas é diferente. Não é uma gestão que você cerca e coloca alguém na portaria, né? As unidades de uso sustentável, a gestão ela é muito diferente. Você trabalha com a matriz da paisagem. Em algumas unidades de uso sustentável, o uso é também diferente. É o caso, por exemplo, das florestas nacionais, estaduais e municipais. As florestas, nesse caso, pretende-se algum tipo de exploração, algum tipo de uso, né? Então, assim, São Paulo teve uma tradição muito grande de plantar floresta porque todo mundo dependia de lenha, né? As pessoas precisavam de lenha para cozinhar, a indústria precisava de lenha, as ferrovias precisavam de madeira para fazer dormente de estrada de ferro. Então, o governo de São Paulo começou a plantar árvore, fez as estações experimentais, os hortos florestais, enfim. E muitos desses hortos viraram florestas estaduais. Agora, eu me ressinto de que algumas dessas unidades a gente não possa visitar hoje ainda, né? Então, a própria Floresta Estadual de Pederneiras, eu conheço o perímetro dela inteiro. Eu, quando quero curtir, eu vou em volta da estação, mas eu sei que ela não é uma estação aberta para visitação, então hoje eu não entro mais. Eu entrei muito tempo dentro da estação acompanhando, por exemplo, o antigo gestor da unidade, que era o nosso querido Zé Carlos Nogueira, que faleceu esse ano, enfim, e que foi gestor da unidade por muito tempo, que plantou a maior parte das árvores que tem lá dentro. Então, assim,
a gente precisa conciliar as coisas. Eu acho que esse que é o grande desafio. E as unidades de sustentável elas fazem muito sentido, desde que a gente use outras ferramentas diferentes das ferramentas das unidades de proteção integral, né? Em relação a essa questão de conciliar e de criar, eu acho que a gente precisa criar políticas públicas que não sejam políticas meramente presentes em planos de governo, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado. A política ambiental ela tem que se consolidar como uma política de Estado, porque a gente passa, né? O meu mandato vai passar um dia, né? Pode ser que eu seja reeleito, pode ser que não. O Trani um dia não está mais à frente aí da secretaria, né? E as políticas públicas precisam continuar. E eu acho que é importantíssimo esse diálogo entre o que acontece no executivo, com o que acontece no legislativo, com o que acontece no judiciário, né? Então, vou dar um exemplo. Num dos últimos debates que teve, que foi o debate que o Trani participou com o pessoal ligado às comunidades tradicionais, foi colocado o caso de um assentamento em Galha. Em Galha, o INCRA fez um assentamento, desapropriou uma terra. Em Galha, a gente tem uma das mais importantes unidades de conservação de floresta estadual, de floresta estacional, que é a Caetetus. O INCRA fez um assentamento, virou um assentamento consolidado do INCRA. De repente, o proprietário da fazenda entrou na justiça e ganhou, e agora a área vai voltar para o antigo proprietário, os assentamentos serão removidos de lá. Isso não é uma coisa que tem a ver com o governo. Isso tem a ver muito com o diálogo entre diferentes poderes. O judiciário, a troco do que o judiciário decide no sentido de entender que não deveria ter a desapropriação, né? Então, assim, nós precisamos melhorar esse diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. Quantas vezes o judiciário dialoga também com o executivo e com o legislativo, né? Então, ainda hoje pela manhã tive reunião com integrantes da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, para discutir coisas do judiciário. Então, esse diálogo é muito importante, né? Da mesma forma, o executivo aí de São Paulo, a Secretaria Estadual, com a Assembleia. Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, na Assembleia, uma frente parlamentar ambientalista fortalecida também, né? E que pode apoiar iniciativas como a do Monumento Natural agora, da Mantiqueira, que precisa do apoio do Legislativo também. Muito boa fala. Só respondendo bem rápido ao Felipe, a minha visão sobre como é que a gente pode incrementar as estruturas na administração pública para cada vez mais nós termos ganhos cumulativos, tanto das experiências para não termos retrocessos. É chover no molhado. Eu, como todos sabem, como bem disse o Rodrigo Agostinho, eu provavelmente não estarei aqui daqui a pouco, até pelo tempo. Há 40 anos no serviço público, e eu pude experienciar na área de meio ambiente, nesses últimos 5 anos, que o que presidiu a uma certa continuidade foi um grande empenho das categorias e das estruturas existentes no Estado. Na área de meio ambiente, vocês sabem, a CETESB, como empresa e como órgão ambiental, sempre foi muito bem organizada através de concursos, continuidade, fortalecimento das redes que eles têm, e, portanto, ali as mudanças administrativas muitas vezes não têm um impacto grande sobre o serviço produzido. Eu acho que é um modelo interessante, mas é a empresa pública. No setor nosso, que é a administração direta e a administração pública em geral, eu fui testemunho nesses últimos 5 anos de um grande fator. Nós temos que fortalecer as lideranças internas, eu diria, sobretudo, capacitar os nossos funcionários e gestores. Isso vale para todas as categorias. Claro, não vamos aqui analisar cada uma dessas entidades, mas eu me dediquei muito nesses últimos 3 anos. E eu acho, muito mais um resultado do trabalho de conjunto, nós conseguimos perenizar equipes em 3 governos. Saímos do Alckmin, depois Márcio França e agora com o Dória. Você veja que quem mudou acreditou no modelo que nós estamos fazendo, que é um modelo de resultado, um modelo que trabalha com integração de técnicos e políticas, na valoração justamente do trabalho de fundo. E eu tenho visto nesses anos esse empenho dessa formação de diferentes profissionais que têm nos ajudado, mas com o mesmo objetivo, né? Incrementar a agenda de resultados com responsabilidade, fazendo a cadeia, e não mais
aquela ideia do vertical. Eu troco todo mundo que está e modifico a forma de condução. Eu acho que o Estado brasileiro e a administração pública caminham para uma maior estabilidade. Pode acontecer desastres? Pode, mas nós temos que estar preparados na base para não deixar isso acontecer. E a gente tem que apostar nessas fichas, e eu fico feliz de poder pelo menos ter contribuído nesses últimos 6 anos que eu retornei para a área ambiental, no fortalecimento desse trabalho de liderança e fortalecimento do trabalho técnico, do envolvimento de cada um para essa gestão, né? É isso, Felipe. Sem dúvida, Trani, Rodrigo Agostinho, apesar das rupturas, nós avançamos muito nesses últimos tempos, né? E essas reflexões são bastante oportunas para que a gente continue avançando, para que a gente consiga romper essas rupturas, né? Romper essas situações que provocam essas rupturas. Eu gostaria, nós falamos agora há pouco, né? O Marete trouxe uma pergunta, um questionamento sobre a relação entre saúde e meio ambiente, e a Tânia, para quem está nos acompanhando pelo Facebook, a Tânia trouxe uma contribuição do chat dizendo que o Jardim Botânico de São Paulo é parceiro do CAISME, entidade que trata cidadãos com problemas de saúde mental, e que trazer as pessoas para junto do verde é necessário. Muito obrigado, Tânia, pela sua contribuição. Realmente é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar, de conectar essas políticas e essas agendas, né? Eu gostaria de pedir para a Helena Dutra fazer uma intervenção. Ela fez a solicitação de uso da palavra também. Um aviso para quem precisa de certificado, por favor, deixe o seu nome, o seu e-mail no chat. O Instituto Florestal estará encaminhando o certificado relativo a esse evento para vocês. Helena, você está com a gente? Oi, Helena, Sim, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Elaine. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde, Trani, nosso secretário. Eu tinha uma pergunta, fiz inclusive uma pergunta pelo chat, porém, a fala do deputado foi muito provocativa para mim. Eu trabalho no Instituto Florestal há mais de 30 anos e sempre na área de uso público, exatamente com a ordenação da visitação e das atividades que façam com que as nossas unidades cumpram o papel socioambiental. Porque a atividade ligada ao público ela vai além do limite da unidade, além de receber a visitação. E as nossas unidades hoje, as estações experimentais que foram lindamente defendidas pelo deputado, elas cumprem um papel importantíssimo nessa questão da aproximação do público à natureza, porém elas hoje encontram-se quase todas envolvidas por zonas urbanas. E isso é uma coisa que mostra exatamente que as populações crescem em direção ao verde, né? Buscam o verde e se aproximam dessas áreas. Mas também mostra uma profunda devastação do entorno dessas áreas, que acabaram se tornando muitas vezes ilhas, né? Num mar de matriz urbanizada ou antropofizada. E a gente muitas vezes trabalha no sentido de organizar onde pode, o que não pode ser feito nessas áreas. E isso é sempre pautado em princípios técnicos e legais. E por isso, às vezes, algumas áreas não podem ser visitadas, ou podem ser visitadas, mas apenas com algumas limitações.
A minha questão no chat era com relação à privatização da água, que foi aprovada ontem e que hoje está aí, né, nos jornais e tudo, aprovada no Senado. E eu gostaria de saber a opinião do deputado, a análise dele dessa situação, o quanto isso, quais as consequências que isso traz para a população mais humilde do país. E nessa mesma linha, eu vejo a concessão das áreas de uso público das unidades de conservação, que também acabam por elitizar um serviço de um bem que eu entendo que é um bem comum, que é um bem que pertence a todos e que deveria ter o acesso permitido ou restrito da mesma forma para toda a população. E aí eu gostaria de ouvir a opinião do deputado sobre essas duas questões, ou a mesma questão e em dois aspectos. Obrigada. Obrigado, Helena. Eu vou responder e depois eu vou logo em seguida ter que sair, então quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Eu tenho algum outro compromisso agora às 17 horas. Então, assim, o que foi aprovado não é a privatização da água, né? Embora caiba essa interpretação. O que foi aprovado é a nova lei de saneamento e que incentiva muito que a iniciativa privada passe a administrar setores ligados a saneamento. Alguns setores de saneamento, a iniciativa privada já é muito forte. Vou dar um exemplo, o setor de resíduos sólidos, mas no setor de água e esgoto, a gente ainda tem a iniciativa privada de maneira muito embrionária. Acho que para São Paulo não muda tanto, mas para outros estados, sim. Então, assim, é uma questão bastante polêmica. Tem gente que defende que os setores de saneamento sejam exclusivos públicos. Eu acho que se tiver boas regras, se tiver boa gestão, não acho complicado. A mesma coisa em relação às concessões de unidades de conservação. Tem que ter planejamento, tem que ter um desenho delimitando o que é área de visitação e o que não é área de visitação. Eu acho que em algumas unidades de conservação de São Paulo a gente deveria ter visitação, sim, em outras não. Eu já fui maltratado em muitas unidades de conservação do Sistema Ambiental Paulista, simplesmente por estar com uma câmera fotográfica. Eu sei que isso é exceção, mas tem gestor que acha que não pode tirar fotografia dentro de uma unidade de conservação. Uma vez na estação, no acostamento de uma estrada, na beira de uma unidade de conservação, chegou o vigia falando que eu não podia tirar uma foto, e eu estava no acostamento da unidade de conservação, no acostamento de uma estrada, onde os animais são atropelados, né? A Estação Ecológica de Tirapina, vou dar um exemplo. A Estação Ecológica de Tirapina é uma das poucas unidades de conservação de Campo Cerrado que sobrou. Não pode visitação. O que os observadores de pássaros fazem? Eles ficam do lado de fora da unidade de conservação, chamando os pássaros para fora, para poder fotografar os pássaros do lado de fora da unidade, porque não pode entrar na unidade, né? Então, assim, a gente precisa tornar as unidades de conservação mais amigáveis. Algumas têm um histórico de visitação maravilhoso, né? O caso do Petar, é o caso de Intervalos, é o caso do Parque Estadual da Serra do Mar, mas algumas do interior poderiam sim ter visitação. Vou dar um exemplo, o caso do Arimaté, falando da Floresta Estadual de Pederneiras. Uma floresta baseada basicamente em floresta plantada, tem áreas, tem fragmentos importantes, mas é quase todo de área de floresta plantada. Não tem por que não abrir para visitação. Mas temos só 3 funcionários. Vamos criar uma sistemática de que essa visitação possa se dar de forma sustentável. As visitações não precisam acontecer nas unidades inteiras. Nós podemos utilizar as áreas mais degradadas de cada unidade para visitação. Como é que uma pessoa que mora numa cidade que tem uma área tão importante não pode entrar na unidade a troco do quê, né? Então, assim, se a gente não aproximar as pessoas acham que o meio ambiente é inimigo, né? E a gente, às vezes, fica se protegendo por uma série de motivos. Eu não sou contra a concessão das nossas unidades, sou favorável, mas eu acho que tem que ter regra, tem que ter, o plano de manejo tem que dizer aonde pode, como pode, o que é que a iniciativa privada vai fazer, aonde vai fazer, não pode ser de qualquer jeito, né? Então, assim, delimitar os espaços. Tem unidades de conservação no mundo inteiro que são um grande sucesso e que utilizam menos de 1% da área para visitação. Então, naquele espaço vai ter uma lojinha de souvenir. O IF nunca vai vender camiseta da unidade, o IF nunca vai vender
vender refeições dentro das unidades. Não é papel do IEF, não é papel da Fundação Florestal. Mas então você pode criar, sim, estruturas amigáveis de visitação, trazer um recurso privado e o Estado investir em outras unidades, né? Às vezes o Estado gasta muito em algumas unidades que têm um apelo para visitação e deixa de investir em outras. Mas tem que ter regra, tem que ter plano de manejo, tem que separar o que é área de visitação do que é a área destinada exclusivamente à conservação, né? A gente tem áreas insubstituíveis hoje no Estado. Então, assim, basicamente, o que eu queria dizer é isso, dizer assim, eu sou fã do Sistema Ambiental Paulista, eu respeito, admiro muito as unidades de conservação. Quando eu posso, eu saio para olhar as unidades, fico dando volta em volta do perímetro, naquelas que a gente não pode entrar, enfim, e conheço quase todas as unidades de São Paulo, mesmo que muitas eu conheço apenas por fora, mas eu acho que é desafiador, acho que a gente tem que trazer mais parceiros, a gente precisa aproximar as pessoas. Achar que o Estado vai cuidar de 2 milhões, 3 milhões de hectares, como é hoje, é impossível, né? Nós temos que, aonde tem uma universidade, tem que trazer a universidade como parceira, né? Não faz sentido a gente achar que o Estado vai ter pesquisador, porque não basta só identificar o que tem dentro das unidades de conservação, nós temos agora que começar a conhecer a população, né? Nós temos animais que estão desaparecendo num ritmo assustador, né? Que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, acho que a gente precisa, assim, de dinheiro privado, precisamos trazer novos parceiros, precisamos trazer a população para dentro e dá para fazer as coisas de forma conciliatória. Não é liberar geral, não é transformar a unidade de conservação em parque de diversão, longe disso, né? Não é isso que ninguém quer, mas tem que fazer de forma organizada. Infelizmente, eu tenho que sair, porque eu me comprometi com o pessoal, mas quero agradecer muito. Um abraço, beijão em todos vocês. Valeu, gente. Valeu, deputado. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui também conosco. Foi de extrema importância, né, esse nosso evento aqui de hoje, sem dúvida, e eu passo agora para as palavras finais do nosso subsecretário Trani. Agradeço muito, Rodrigo. Foi muito prazeroso. Acho que atuamos em vários temas, contribuindo aí para esse diálogo frutífero com o Parlamento e o Executivo, e tenho certeza que você vai continuar fazendo um trabalho enorme. Contamos com você no dia 30, apoiando a gente lá no Consema, é muito bom, é claro, vamos ter outros deputados, inclusive soubemos agora que a Frente Parlamentar também vai enviar apoiadores, com isso a gente tem mais força para estabelecer as nossas novas bases. Muito obrigado, agradeço muito Bucci, Elaine, a todos os organizadores. Sucesso para todos, muito obrigado. Obrigada, Trani, obrigada, Bucci, obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Na próxima semana nós temos a Monja Cohen e a nossa querida Malu Gandra para falar sobre a natureza de todas as coisas na rede de relações interdependentes. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 15 horas, para mais um café virtual com a Monja Cohen. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.